Uma boa tarde, graça e paz. O meu sincero desejo e oração é que o Espírito de Deus nos conduza nessa tarde, ao abrirmos a palavra de Deus para estudarmos e entender o propósito de Deus para nós. E hoje eu gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão, que tem nos acompanhado pelas redes sociais, para que nós possamos fazer uma viagem através da vida de Daniel e aprendermos o que Deus deseja nos comunicar. Qual é o desejo para mim, para você, jovem? Será que Deus tem um propósito em nos deixar escrito uma história como a de jovens como Daniel e seus amigos ali em Babilônia? E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso exemplo, para o nosso ensino, não é, queridos? Então, é boa a oportunidade que Deus nos concede de estarmos em sua santa presença. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel e nós iremos orar. E em nossa palestra de hoje eu gostaria que você entendesse por que tanto sucesso na vida desse jovem. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa tarde em nome de Jesus. Misericordioso Deus e Pai, nós queremos nesta tarde ouvir a Tua voz, Senhor. Que a exemplo de Daniel nós possamos ser homens e mulheres comprometidos com a Tua obra. Nos dá o poder, Senhor, de viver uma vida de obediência e faz de nós homens e mulheres temperantes para a glória do Teu nome. Essas são as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Queridos, nós iremos abrir a nossa Bíblia agora no capítulo 1 de Daniel e deixaremos que o Espírito de Deus nos guie nessa tarde. E o texto diz assim no versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-os para a terra de Sinaá, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxeste algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio do rei, que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real do vinho, da qual ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Belsazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que se bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo de meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens de vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-me, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Queridos, que exemplo de determinação. E muitas das vezes, quando eu estudava o livro de Daniel, eu ficava pensando, qual o segredo de tanto sucesso? Qual o segredo de uma vida tão abençoada? De uma vida que nos serve de exemplo? Todas as literaturas nós encontramos aí, biblicamente falando, uma honra dada a Daniel como um homem sem defeito, queridos. Um homem que não tinha no seu caráter nada daquilo que pudessem o acusar. E eu fico pensando, qual era o segredo de tanta honra? E eu fico pensando, sabe, existe um texto bíblico que diz que Deus honra aqueles que lhe honram. Mas é interessante nós notarmos algumas coisas em relação à vida de Daniel e de seus amigos. Primeiro, esses jovens eram jovens firmes de propósito. Entende? Eles tinham no coração e na mente o desejo de fazer aquilo que era certo.
Para ele, a aprovação de Deus era mais estimada do que o favor dos homens mais poderosos da terra. E Daniel estava ou não diante dos homens mais poderosos da terra? Sim, queridos, porque Daniel estava como cativo dentro do império dominante, era o reino que mandava no mundo. Estava ali Daniel, queridos. Que responsabilidade! Que responsabilidade representar um Deus que é santo dentro de um ambiente totalmente pagão. Mas essas firmes resoluções não nasceu com uma pressão das circunstâncias. Talvez nós sejamos tentados a pensar que Daniel decidiu ser firme no momento em que a aprovação foi colocada. Queridos, a atitude de Daniel diante da prova foi aprendido em seus anos de infância em casa. Daniel e seus amigos foram treinados para obedecer a Deus. E sabe qual é a minha pergunta nessa tarde? Será que nós somos pais e mães que temos treinado os nossos filhos para ser vitoriosos nessa vida e também na porvir? Porque é interessante nós notarmos o tipo de educação que nós estamos dando aos nossos filhos em casa. Porque tudo aquilo que o homem plantar é exatamente isso que ele vai ceifar. E eu acredito que muitos pais e mães têm o desejo de terem filhos como Daniel. Quem não gostaria de ter um filho de que o próprio Deus pudesse dar testemunho e dizer assim, viu ali Daniel, um jovem firme. E realmente, queridos, Daniel era um homem que buscava ter paz com todas as pessoas, mas quando se tratava de princípio, Daniel era um homem inflexível. E é interessante nós notarmos algumas coisas. E olha como a serva do Senhor descreve aqui o fato de o que aconteceu com Daniel. Mas essas firme resolução não nasceu com a pressão das circunstâncias imediatas. Foram treinados com hábitos de estrita temperança. Sabe, queridos, Daniel e seus companheiros é fruto de lares temperantes. E alguns dias atrás nós já comentamos o que significa ser uma pessoa temperante. Você sabe o que significa ser uma pessoa temperante? A irmã Eva é uma pessoa que come direito também. Mas uma pessoa temperante é uma pessoa que dorme às horas certas. E Deus nos fez dentro de um plano, queridos, onde nós deveríamos, nas 24 horas do dia, ter 8 horas para dormir. Mas para dormir mesmo, entende, amados? 8 horas para o trabalho, isso inclui trabalho espiritual, trabalho físico, todo o nosso trabalho. 8 horas. Queridos, é para nós dividirmos entre a nossa vida devocional com família, não é verdade? Então Deus, Ele nos fez dentro de um plano maravilhoso. E Deus estabeleceu regras para a nossa saúde física, mental e espiritual. E aqui algumas coisas nós precisamos aprender. Eles conheciam os efeitos de uma dieta estimulante que debilitava as faculdades físicas. Então, quando Daniel determinou firmemente não contaminar-se com as iguarias dos reis, sabe o que era que Daniel estava fazendo? Fechando a porta, diz a serva do Senhor, para pecados que se entrassem em sua vida, nunca mais eles os venceriam. Queridos, como nós temos aqui que aprender? Porque uma dieta estimulante, ela afeta a saúde física, mental e espiritual. Você consegue hoje entender, já a princípio, a vitória de Daniel, de onde procedia? De uma vida temperante. O que é uma pessoa temperante? Uma pessoa que dorme às horas certas, uma pessoa que toma a quantidade de água certa, uma pessoa que faz caminhada, uma pessoa que tem tempo para tomar luz solar, uma pessoa que respira ar puro. Queridos, quantas coisas, mas o que não pode faltar na vida de uma pessoa temperante é a confiança em Deus. Isso nós vemos aqui nitidamente na vida de Daniel, não é verdade, amados? Ele era um homem temperante. Sabe por quê? Deus era o primeiro na vida de Daniel. Deus na vida de Daniel tinha prioridades, queridos. Antes de qualquer coisa, para Daniel o que importava era a honra do Deus Criador do céu e da terra. Mas olha bem, aqui diz que além de tratar das faculdades espirituais, físicas e espirituais, Daniel não abriria a mão pelo apetite, pela indulgência do apetite. Ele não se renderia a um apetite pervertido. Sabe por quê, queridos? Porque Daniel conhecia os efeitos, ele estava familiarizado, sabe, com os efeitos de uma vida sobre
uma condição de estimulantes. Ele estava familiarizado com a história de Nadab e Abiú, que foram jovens que pereceram, queridos. Por quê? Porque viveram fora do plano de Deus, viveram uma vida de intemperança. E quer que eu diga, esse hoje é um dos pecados que tem condenado este século, queridos. É uma vida de intemperança. Nós não escolhemos aquilo que nós fazemos, nós não temos domínio sobre as nossas paixões e nem também sobre o nosso apetite. Então eu convido, vocês sabem, a vida de temperança de Daniel, queridos. Já vimos aqui no início da história alguns frutos. Diz que era um jovem de boa aparência, de habilidade física e de vigor mental superior. Você gostaria de ter em sua casa, em sua família, em sua igreja, jovens que fossem bonitos de aparência, porque quando a Bíblia diz que é bonito de aparência, é bonito mesmo, porque o tudo de Deus é pleno, cheio de habilidade física. Será que nós encontramos em nosso meio hoje jovens cheios de habilidade física e cheios de vigor espiritual, vigor superior, que se destaca entre as pessoas? Pois esse era o caso de Daniel e de seus companheiros. Daniel não recusou as iguarias do rei a fim de parecer diferente. Sabiam disso, queridos? Sabe por que Daniel recusou? Muitos poderiam considerar o caso de Daniel, diz a serva do Senhor, motivos plausíveis para abandonar o hábito de estrita temperança. Mas para Daniel, o que tinha que preservar era o princípio. E sabe o que estava em jogo aqui? Não era qualquer coisa não, queridos. Era a própria vida. Porque um cativo, porque um escravo não pode escolher aquilo que come. Mas havia na vida daquele homem algo acima da escravidão. Sabe o que era? Uma vida de obediência a um Deus que tem sobre o seu controle todo o poder, que coloca os reis e destrona os reis. Esse é o Deus que Daniel servia. Será que você tem o senso do Deus que você serve? Será que você sabe quão grandioso é o poder desse Deus que você escolheu servir? Será que você sabe o tamanho da responsabilidade que repousava sobre Daniel, queridos? Diante de um império pagão que não tinha o conhecimento do Deus eterno, estava ali jovens para testemunhar da grandeza desse Deus. E eles não podiam falhar, entendem? E eles viviam sob pressão. E hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas não agem bem diante da pressão, porque não são treinados para permanecer fiéis no momento de prova e no momento de pressão. Mas nós temos aqui ainda muitas coisas a examinar na vida de Daniel e aprender. Sabe, existem muitos que poderiam considerar Daniel como mente estreita. Sim ou não? Não é assim que nós consideramos as pessoas que querem viver uma vida de temperança, uma vida de domínio, uma vida que se submete aos princípios da palavra de Deus? Não é assim que nós chamamos? Mas certa vez eu vi uma colocação do pastor Mark Finley que me chamou a atenção. Ele diz que às vezes é um benefício ter mente estreita. Porque se o caminho é estreito, queridos, a mente também precisa se estreitar. Não é verdade? Então Daniel buscou viver em paz com todos. Daniel era um homem que, quando se dá testemunho dele, fala que ele era nobre. Era nobre de caráter, uma pessoa de maneiras finas, agradáveis. Mas sabe o que acontece? Daniel, embora procurasse ter paz com todas as pessoas, ele mantinha a paz se isso não exigisse sacrificar o princípio. Será que hoje as pessoas podem olhar para mim, para você e dizer assim, ali vai um homem e uma mulher de Deus, pessoas de formas agradáveis, de palavras edificantes, homens nobres. Aliás, diz que 2 traços de caráter marcaram a vida de Daniel ali, queridos. Sabe o que foi? Gentileza e nobreza de caráter. Mais uma ainda, fidelidade ao seu Deus. Como eu gostaria que Deus pudesse dar esse testemunho da minha vida. Como eu gostaria que Deus pudesse dar esse testemunho da vida dos jovens da nossa igreja. Mas para manter o princípio, queridos, Daniel teve que abrir mão de algumas coisas. E eu gostaria de perguntar para você nessa tarde, jovem da nossa igreja, porque o meu apelo hoje é para você. O que você estaria disposto a abrir mão para que o Deus da tua vida fosse honrado? Porque Daniel abriu mão de algumas coisas. Sabe quais foram elas? Eu aqui enumerei pelo menos 4. Olha bem. Primeiro, Daniel abriu mão de honras mundanas. Você sabia que quando Daniel e seus amigos entraram ali em Babilônia, a primeira coisa que foram mudadas foram os nomes? E sabe o que acontece, queridos? O nome, dentro da cultura judaica, eles tinham um simbolismo muito
muito grande. Por quê? Nome era símbolo de caráter. Então, quando dizia assim, Daniel, era o mesmo que dizer, Deus é meu juiz, entende? E ali eles foram mudando os nomes dos jovens com o propósito de afastá-los de Deus, queridos. Então foi oferecido a eles honra mundana, sim ou não? Mas para honrar a Deus, Daniel abriu mão das honras mundanas. Será que você também está disposto a fazer essas renúncias em sua vida? Você está disposto a abrir mão daquela faculdade que não deixa você honrar a Deus? Será que você está disposto de abrir mão daquele estilo de roupa que não honra o Deus e nenhum princípio do reino para onde você vai? Outra coisa que Daniel teve que abrir mão, do poder, queridos. E muitos não sabem lidar com isso, não é verdade? Diz que você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. E é verdade, queridos. Eu gostaria de contar para vocês uma história que eu ouvi algum tempo atrás. Que um homem foi promovido dentro de uma empresa. E um dia ele chegou para um dos funcionários e falou assim, hoje eu estou te mandando embora. E o funcionário perguntou o seguinte, por que eu estou sendo mandado embora? Eu fiz algo de errado? E sabe o que ele respondeu? Não, eu estou te mandando embora, apenas para dizer quem manda aqui. Queridos, como o poder tem desviado as pessoas do caminho certo. Como o poder tem desviado as pessoas de cumprir o propósito para o qual Deus os chamou. Então Daniel também, queridos, diante disso estava abrindo mão de posição, queridos. E sabe? Mesmo da própria vida. Será que nós temos treinado os nossos jovens, os nossos filhos, para que quando chegar no momento que eles tiverem que escolher entre a honra a Deus e a própria vida, eles possam se posicionar ao lado de Deus? Porque Daniel só pôde fazer isso porque ele aprendeu o dever de casa. Daniel é fruto de pai e mãe temperantes, queridos, que ensinaram Daniel a honrar a Yahvé acima de qualquer honra mundana, acima de qualquer posição e poder, mas também ensinaram eles a amar a Deus acima da própria vida. E aqui está o segredo de tanta vitória: priorizar a Deus. Será que nós temos priorizado Deus diante de tantas coisas que têm nos sobrevindo? Será que Deus tem sido o primeiro? Porque é isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o todo de Deus é pleno. E na vida de Daniel nós vemos isso. Daniel só determinou e Deus usou de misericórdia. Ele achou misericórdia, queridos, diante daquele chefe dos eunucos. As portas foram abertas porque Deus assim, coloca o pé, porque o mar quem abre é Deus, amados. Como nós temos que aprender essa lição de confiança em Deus. E aqui ainda diz o seguinte: o que foi que Daniel pediu para o chefe dos eunucos? Nos experimenta por 10 dias. Será que existe uma lição aqui para mim e para você? Sim, amados. Porque a nossa vida e o nosso caráter, ele é formado a partir dos hábitos que nós adquirimos. E tudo aquilo que eu deixo de fazer 10 dias, deixa de ser um hábito para mim. Não é interessante isso? Então Daniel pediu, olha só, você imagina o jovem da sua igreja hoje, numa geração pós-moderna, dizendo assim: eu gostaria de dispensar os McDonald's. Gostaria de dispensar as iguarias do rei, as Coca-Colas, sabe? O café, aquele pão cheio de margarina. E dizendo assim, sabe o que é que eu quero para comer? Eu quero para comer frutas, cereais e legumes. Sabe por que eles escolheram isso? Porque a escolha de Daniel, queridos, e dos jovens, seus amigos, era a escolha de Deus. E você nunca se arrependerá por fazer a escolha de Deus para a sua vida. E aqui diz que eles pediram, e aquele era um teste de fé, queridos. Será que hoje também nós não temos sido testados? É nas pequenas coisas da vida, amados, que nós somos testados, que a nossa fidelidade a Deus é testada. Nós precisamos dar atenção, queridos, àquilo que nós temos feito, porque a vida é feita de escolhas. E os 4 jovens se mantiveram de pé diante das influências corruptoras. E eu fico pensando, o que fez esses jovens se manterem de pé diante de tantas influências corruptoras? Qual a razão para eles perseverarem com a fé tão imaculada, com tão firme resolução em permanecer fiel a Deus? E aí eu paro para pensar nisso e eu fico encantada com o exemplo de Daniel e desses jovens. Sabe por quê, queridos? Porque há aqui lições intermináveis para a minha e para a sua vida. Mas sabe o que acontece? Daniel tinha vontade de fazer o que era correto. E sabe o que mais? Ele tinha desejo de se desviar do mal. Agora, como alcançar a vitória? Sabe? Daniel alcançou a vitória, sim ou não? Sim, queridos. Nós também podemos alcançar por meio de Cristo. Sabe como é que nós podemos alcançar a vitória? Com o exercício correto
vontade. Queridos, o homem é aquilo que ele pensa. Existem muitas pessoas que não concordam com esse pensamento, mas para mim, querer é poder. Então, amados, aqui à luz da palavra, aqui à luz do livro Caminho a Cristo, eu gostaria de compartilhar algo com você. A semelhança de Daniel, nós também estamos aqui como... Daniel estava lá como o quê? Como escravos. Nós também nesse mundo estivemos aqui como escravos, não é, queridos? Então, a promessa de Deus para aqueles que desejam ser bom é o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Será que esse não era um dos segredos da vitória na vida de Daniel? É que a vida de Daniel era uma vida de entrega, queridos. E a entrega era completa. O coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será feito em nós a mudança para nos restaurar a sua semelhança. Você sabia que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para restaurar a semelhança que um dia Adão perdeu. E onde foi que Adão falhou, queridos? Se você der uma olhada lá em Gênesis, diz assim, que foi exatamente no apetite, queridos, e foi onde Adão falhou que Cristo precisou vencer, para dar a você e a mim a habilidade que Daniel e seus companheiros também tiveram, queridos, para vencer o mal, para vencer o pecado e para ser habilitado a praticar o que é certo. E aqui ainda diz, o Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como esta: mortos em vossos pecados e delitos. Estamos por natureza, queridos, alienados de Deus. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, e não há nele coisa sã, é o que diz Isaías 1, 5 e 6. Estamos retidos nos laços de Satanás, tendo sido feitos cativos, assim como Daniel era cativo dentro daquele reino babilônico, cheio de influências más, queridos, cheio de influências satânicas. Nós, a exemplo de Daniel, também estamos aqui cativos nesse mundo, cheios de influências que nos rodeiam, não é verdade? E aqui ainda diz assim, cativos por ele para cumprirmos a sua vontade. É o que diz 2 Timóteo 2,26. Deus deseja nos curar e nos libertar. Que coisa maravilhosa, queridos. Sabemos que existe no céu um Deus que trabalha por nós para não somente nos curar, mas para nos libertar dessas influências corruptoras. E aqui ainda diz o seguinte: com isso requer completa transformação, uma renovação de nossa natureza, e devemos nos entregar inteiramente a Ele. E é por isso que será que o apóstolo Paulo está pregando no deserto quando ele diz o seguinte: sede transformados pela renovação da vossa mente, que vocês possam se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e perfeito a Deus, queridos. Sabe, Daniel entendia que o corpo dele era o templo do Espírito Santo e que ele não podia colocar dentro do seu corpo nada que viesse danificar o templo do Espírito Santo ou viesse torná-lo incapaz para cumprir o propósito de Deus. Quanto exemplo magnífico para ser seguido, amados. E ainda quero aqui dizer a vocês o seguinte: com isso requer completa transformação, uma renovação da natureza. Devemos entregar inteiramente a Deus. Esse foi um dos segredos da vida de Daniel. Ele era um homem de entrega completa. Vivia uma vida de oração, uma vida temperante, onde Deus era sempre o primeiro. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. Queridos, esse é o inimigo pior que nós temos para vencer. O nosso eu, a nossa vontade não santificada. E eu gostaria de dizer para você que, a despeito daquilo que nós falamos de Daniel, sabe quando é que nós aprendemos a ser cristão? Quando nós aprendemos a comer aquilo que nós não gostamos. E sabe, amados, cristão come para a glória de Deus. Um dia, quando nós estávamos mudando os nossos hábitos de vida em casa, meu esposo falou assim para mim: Preta, eu não vou comer isso porque eu não gosto. E eu falei o seguinte para ele: querido, filho de Deus come para a glória dele. Se você não gosta, você precisa pedir a Jesus para gostar. Porque se eu vou morar no céu, onde só vai entrar pessoas que se parecem com Jesus, e Daniel entendeu isso muito bem, eu preciso adequar o meu gosto ao de Jesus. O que é que você acha? Não é verdade, amados? Então, se eu estou me preparando para viver num céu, onde a cultura do céu, onde tem a comida do céu, onde é que eu tenho que aprender essa cultura? Aqui, queridos, para que eu possa desfrutar das bênçãos desse lugar. Aqui ainda diz aqui que nós precisamos vencer o eu. Então, na vida do cristão, não importa o que você quer, mas importa aquilo que Jesus quer. Não importa o que você gosta, mas aquilo que Jesus gosta. E Daniel entendeu muito bem isso, queridos. Por isso é um exemplo a ser imitado. E aqui ainda diz o seguinte:
Diz aqui, a sujeição de tudo à vontade de Deus requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada e santificada. Sabe qual é um dos frutos da temperança? Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sabia que existem algumas coisas que Deus disse em relação a Ele, que Ele também diz em relação a mim e a você? Ele dizia assim, eu sou santo. E sabe o que Ele diz de você também? Que você é santo. Santo é separado para um propósito. E Daniel estava ali com seus amigos dentro de Babilônia, separados para um propósito. Que propósito era esse, amados? O propósito de honrar o Deus Criador do céu e da terra através de sua própria vida. Deus escolheu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquele reino pagão para dizer para o mundo inteiro através da sua própria vida que Deus está certo e o diabo está errado. E essa é a proposta de Deus para mim e para você. Mas aqui ainda existe algumas coisas para nós avaliarmos nessa tarde. Não é verdade? A instrução que Daniel e seus 3 amigos receberam também foi um teste de fé. Não é verdade? Agora, o que foi que os mantiveram de fé? Uma vida de comunhão e de confiança total em Deus. Uma vida de entrega. Eles tinham o desejo de fazer o que é certo e nós vimos aqui o poder da vontade, queridos. Nós temos que submeter a nossa vontade a Deus. Sabe como se chama isso? Adoração. Nós falamos muito de adoração. E aí as pessoas dizem assim, mas irmã Eva, nós temos que comer certo para ter saúde? Não. Saúde é um dos frutos que eu tenho quando eu sou obediente às leis de saúde. Mas na verdade, queridos, eu devo me alimentar daquilo que agrada a Deus. Porque isso é questão de adoração. Quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou, eu me submeto à vontade de Deus. Então é isso que nós precisamos entender, amados. Que um filho de Deus vive para a glória dele. Entende? Aqui existem ainda algumas coisas que nós precisamos entender. Embora valorizasse a capacidade humana e reconhecesse a necessidade de esforço, ele sabia que essas coisas por si só não garantiriam o êxito. Então, o que garantiria o êxito, irmã Eva? Alguns frutos que existiam na vida de Daniel. Entre eles estava, sabe o quê? A humildade. Será que nós temos humildade? Para entendermos que o caminho que nós estamos escolhendo não é o melhor? Entendemos que os planos que Deus tem para a nossa vida é o melhor? Porque a alimentação era o natural, era o plano de Deus na vida de Daniel e de seus companheiros. Porque disso Deus sabe que dependia a sua saúde física, mental e espiritual. Sabe o que também? Aqui na vida de Daniel, uma questão de dependência. E também dos jovens seus amigos. Sabe o que é fé? É chegar e se posicionar do lado do princípio de tal forma. Se Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar. Se não quiser, nós morreremos, mas não abrimos mão do princípio. Será que nós podemos dizer que hoje nós temos jovens com essa postura em nosso meio? Precisamos, queridos, mas eles também eram jovens de total confiança em Deus. Sabe o que eles faziam? Eles cultivavam a natureza espiritual. Vocês sabiam, por exemplo, que Daniel e seus amigos não tinham um momento de descontração para eles assistirem, sabe? Um filme que tivesse fora do propósito de Deus. Eles não passavam o dia estudando a Bíblia e alimentando a natureza espiritual e tiravam um dia por semana para se divertir de uma forma que fosse anular toda a influência do Espírito que eles já tinham recebido, queridos. Eles viviam uma vida totalmente voltada para as coisas de Deus. E esse é o convite de Deus para a juventude desse tempo, amados. Aqui existem algumas coisas que nós ainda precisamos entender. É que Daniel, quando ele disse não para a mesa do rei, sabe o que ele estava dizendo para mim e para você? Que se ele colocasse o princípio uma só vez de lado, ele enfraqueceria o senso do certo e do errado. Seriam levados a cometer outros erros. E afinal, o fruto completo da apostasia. Por que nós encontramos esse fruto hoje em tão larga escala, queridos? Pessoas tão afastadas da palavra de Deus. Porque um dia a porta foi aberta, queridos, para que pecados entrassem. E depois que ele entra, é muito mais difícil para se colocar ele para fora. Porque a obra de admitir o pecado na vida é do ser humano. E a obra de expulsar também é do ser humano. Queridos, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós nesse momento da história dessa terra. Porque assim como Daniel foi chamado para ser uma testemunha de Deus dentro daquele reino babilônico, queridos,
E deveria ali dentro, por sua forma de falar, por sua forma de vestir, por sua forma de se portar, pela forma de se conduzir, pela forma de comer, demonstrar quem era o Senhor da sua vida. Esse foi o propósito de Deus ao permitir Daniel dentro das cortes babilônicas, queridos. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. E aqui ainda diz, vivia a vida constante de oração, porque vivia numa atmosfera maligna. Amados, como nós nos atrevemos hoje a viver dentro da atmosfera maligna, que nós vivemos sem ter uma vida de oração. Nós vivemos ou não vivemos em uma atmosfera maligna? Sim, queridos. E eu ainda queria estudar com vocês aqui a página 20 e 21 do livro Santificação, para que eu e você pudéssemos entender que Deus está nos chamando à luz da vida de Daniel para vivermos uma vida de reforma, queridos. Uma vida onde nós precisamos praticar hábitos de estrita temperança. Mas eu gostaria de usar aqui na vida de Daniel alguns exemplos ainda para nós removermos alguns mitos da alimentação natural. Lembra o que foi que Mesar respondeu para eles? Mas pode ser que daqui a 10 dias o que é que vai acontecer? Eles vão ver vocês mais pálidos, quer dizer, vocês vão estar fraquinhos, porque vocês vão estar se alimentando de água, de alimentos, né, ou de legumes, e pode ser que o rei, percebendo isso, eu ponha em risco a minha própria vida. E qual não foi a surpresa, queridos? Para desmistificar a mim e a você, que a alimentação natural não torna ninguém fraco, queridos. Sabe o que Deus nos mostra aqui? Que Ele jamais nos daria uma dieta que fosse nos fazer o quê? Pessoas fracas espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Sabe o que eu gostaria de dizer para você? Que nós não precisamos de substitutos animais quando nós começamos a nos alimentar de forma natural, nós não precisamos substituir os alimentos animais, porque a nossa origem não é animal, mas é vegetal. Então está aqui o mito, a comida vegetariana não enfraquece ninguém, queridos. E você vê a própria palavra de Deus nos desmistificando diante de tantos preconceitos que se colocam para que nós não possamos viver uma vida de temperança. Mas aqui olha bem o que está dizendo, aqui eu gostaria de analisar com vocês ainda esse texto. Quando foi pedido, né? Eu gostaria de contar essa experiência para vocês. Quando foi pedido ao clero escocês, olha bem, de Lord Paterson, primeiro-ministro da Inglaterra, para designar um dia de jejum e oração a fim de livrar o país da cólera, sabe o que ele respondeu? Limpem e desinfete suas casas, promova a limpeza e a saúde entre os pobres e providencie para que tenha abundância de bom alimento e vestuário e executem corretas medidas higiênicas em geral, e não haverá nenhuma ocasião para jejuar e orar. E nem o Senhor ouvirá suas orações, enquanto essas preocupações permanecerem não atendidas. Sabe por que Daniel foi tão honrado? Porque as suas orações foram atendidas? Porque Daniel, queridos, era um homem obediente às leis de Deus. Isso mesmo, queridos. Você sabia que lei de saúde é lei de Deus? Porque existem pessoas que dizem assim, a lei de Moisés, queridos, eu encontro 4 tipos de leis na Bíblia. Leis civis, leis de ordenanças, leis de saúde e lei moral. Sabe quem é o autor dessas leis? É o próprio Deus. Porque se você for em Levítico capítulo 11, lá está a lei de saúde, diz assim, o Senhor falou a Moisés. Então Moisés era o representante de Deus, como eu e você somos hoje os representantes de Deus para tornar essa mensagem de saúde conhecida. Assim como Daniel foi colocado dentro daquele reino babilônico para mostrar, queridos, que existia saúde física e mental na vida daqueles que honravam a Deus através daquilo que colocava na mesa. E hoje o Senhor pergunta para mim e para você nessa geração, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Cadê? O que é que vocês têm colocado na mesa de vocês? Será que eu posso colocar ali a minha bênção? Será que aquilo que tem colocado na mesa faz com que o Deus Criador do céu sinta prazer de sentar para comer comigo e com você, amados? É com isso que nós temos que nos preocupar. Existem aqui algumas coisas que ainda eu preciso dizer. Sabe o que disse Paulo? Purifiquem-se de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É o que diz 2 Coríntios 7:1. Ele apresenta para o nosso encorajamento a liberdade de desfrutar pelos verdadeiramente santificados. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que são chamados segundo o seu propósito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E eu pergunto, temperança é fruto de quem mesmo? Fruto do Espírito Santo. Sabe por que Daniel foi um homem vitorioso? Era um homem temperante, cheio do Espírito Santo, cheio de domínio próprio, queridos, com capacidade para escolher, não é verdade? E hoje nós podemos confiar as decisões ainda a homens e mulheres que têm vivido uma vida em que Deus não tem sido honrado por hábitos de estrita temperança. Diz que não, amados. Aqueles que não têm vivido uma vida de hábitos temperantes não são pessoas confiáveis para decisões nobres. Mas Daniel foi confiado decisões nobres. Sabe por quê? Porque ele era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que vivia uma vida de dependência de Deus. E por isso foi honrado, amados. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem está em Cristo Jesus vive guiado pelo Espírito e não pelas vontades da carne. Agora aqui ainda diz assim, ele ordena aos Gálatas, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então nomeia algumas das formas de concupiscências carnais. Idolatria, bebedices e fruto do espírito, entre as quais está a temperança e acrescenta. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Glória a Deus, porque nós podemos encontrar exemplos como Daniel na Bíblia, para mostrar para mim e para você que Daniel era um homem que tinha as mesmas paixões, era sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas que foi um homem vitorioso e que o próprio Deus deu testemunhos assim, não foi nele achado vício nenhum, queridos. Nós também precisamos nos desfazer desses vícios que existem em nossa vida. Mas, irmã Eva, que vícios são esses? Nós iremos entender agora. O fumo, por exemplo, queridos, é um dos vícios que hoje predomina na vida dos nossos jovens. Tiago afirma que a sabedoria do alto é primeiramente pura. Tiago 3,17. Se ele houvesse visto seus irmãos usando o fumo, não teria denunciado como uma prática terrena, animal e diabólica? O que vocês acham que Tiago ia falar hoje de ver jovens destruindo as suas vidas e acabando com sua saúde em cima do altar de Satanás, queridos? Agora aqui ainda diz o seguinte, ó. Neste século de luz, quão frequentemente os lábios que tomam o precioso nome de Cristo são sujos pelo sarro de fumo e a respiração poluída pelo mau cheiro. Certamente, a pessoa que costuma usar tal imundícia deverá também estar poluída. E eu pergunto, alguém vai entrar no céu poluído? Vai, amados. Então será que nós não temos que, à luz da palavra de Deus, entendermos que precisamos de uma reforma em nossa vida? E aqui ainda diz, ao ver homens que professam desfrutar das bênçãos da santificação, enquanto são escravos do fumo, poluindo tudo ao seu redor, tenho pensado, como seria o céu com fumantes ali? A palavra de Deus declara distintamente que nele não entrará coisa alguma que o contamine. Vocês entendem porque lá Daniel resolveu não contaminar-se? Porque ele sabe que no céu tudo é pureza, queridos. E que no céu ele não poderia ser recebido com uma vida contaminada. Isso aqui mostra para mim e para você qual é o tipo de evangelho que nós temos que pregar para as pessoas. Um evangelho que Deus aceita elas como estão, para tornar elas o que eles querem que eles sejam. Deus precisa de homens e mulheres determinados, que sejam firmes ao princípio, nem que para isso tenham que renunciar à própria vida. E esse é o exemplo que Daniel tem deixado para mim e para você. Mas aqui ainda diz o seguinte, amados. Como seria o céu agora? A palavra de Deus declara em Apocalipse 21, 27. Deus declara distintamente que nele não entrará coisa nenhuma que o contamine. Quando Daniel decidiu não se contaminar, sabe o que ele estava dizendo através de sua própria vida? Para mim, o céu é mais importante do que a mesa do rei. E a minha pergunta para você hoje é, quanto valor você tem dado às coisas do céu? Você já parou para pensar nisso? E aqui ainda diz o seguinte, ó. Homens que professam santidade, oferecem o corpo sobre o altar de Satanás e queimam incenso de tabaco à sua majestade satânica. Parece ser severa essa afirmação, não? Certamente o sacrifício é oferecido a alguma divindade, visto como Deus é puro e santo e não aceitará coisa de caráter corrupto, ele recusará esse sacrifício dispendioso, imundo e profano. Portanto, concluímos que Satanás é quem reivindica essa honra.
Jesus veio para salvar o homem das garras de Satanás. Veio para nos livrar pelo sangue de seu sacrifício expiatório. O homem que se tornou propriedade de Jesus Cristo, cujo corpo é templo do Espírito Santo, não se escravizará sobre o nocivo hábito do fumo. Suas energias pertencem a Cristo, que o comprou com preço de sangue. Sua prioridade é do Senhor. Como, pois, poderá ele achar-se sem culpa, gastando diariamente o capital do Senhor a ele confiado para satisfazer o apetite que não tem nenhum fundamento na natureza? Uma enorme soma é desperdiçada anualmente nessa condescendência, enquanto pessoas estão perecendo por falta da palavra da vida. Vocês entendem? Ninguém vai, queridos, da santidade à corrupção de um minuto para outro. Nós vamos dando passo. E quando Daniel resolveu firmemente não participar daquela mesa, ele estava determinando não abrir a porta para pecados que nunca mais ele venceria. Que pecados são esses, amados, que nós precisamos tanto vencer? E aqui ainda diz o seguinte: supostos cristãos roubam a Deus no dízimo e nas ofertas, e ao mesmo tempo que oferece sobre o altar do apetite destruidor, pelo uso do fumo, mais do que dão para ajuda aos pobres ou suprir as necessidades da causa de Deus. Aqueles que são verdadeiramente santificados vencerão todo o apetite prejudicial. Então todas essas fontes de despesas desnecessárias serão canalizadas para os tesouros do Senhor, e os cristãos darão exemplo na renúncia de si mesmos, no sacrifício próprio e na temperança, e serão de fato a luz do mundo. Sabe por que Daniel foi honrado por Deus? Está aqui a resposta: porque fez sacrifício próprio, queridos. Será que era boa a comida que estava ali naquela mesa? E eu queria trazer a mesa do rei para os nossos dias de hoje. Será que diante de uma mesa hoje que tivesse Coca-Cola, que tivesse café, queridos, será que nós participaríamos dela? Ou nós seríamos jovens como Daniel, que falou assim: eu resolvo firmemente ser fiel ao meu Deus, nem que para isso me custe a própria vida? Será que nós daríamos essa resposta que Daniel deu? Queridos, será que aqui há algumas coisas que nós ainda precisamos evitar? O chá e o café, do mesmo modo que o fumo, têm efeito prejudicial ao organismo. O chá é intoxicante. Embora em menor grau, seu efeito é de caráter semelhante ao de bebidas alcoólicas. Então quer dizer que o café e o chá estão no mesmo nível da bebida alcoólica, porque o efeito é semelhante no cérebro. Sabe, amados, nós precisamos aprender a dizer não àquilo que danifica a nossa saúde física, mental e espiritual. Principalmente aquilo que tira a nossa capacidade mental, porque a mente é o único canal que Deus tem para se comunicar conosco. Então eu peguei aqui a vida de Daniel para que, à luz da vida de Daniel, nós pudéssemos extrair as lições que nós precisamos aprender de temperança e de submissão à vontade de Deus. O café tem muito maior tendência para obscurecer o intelecto e entorpecer as energias. Não é de tão poderoso como o fumo, mas semelhante em seus efeitos. Os argumentos apresentados contra o fumo podem também ser aplicados contra o uso do café e do chá. Por acaso foi eu que escrevi isso? Isso está escrito no livro da Senhora White chamado Santificação, página 21. No livro chamado Santificação, isso mesmo, queridos. Porque quem não vence o apetite, não vence mais nada. Vocês conseguem entender a seriedade? Por isso que nós precisamos fazer boas escolhas na hora de escolher os alimentos que nós iremos colocar na nossa mesa. Porque isso nos ajudará a determinar o nosso destino eterno. Se nós seremos um vitorioso como Daniel, um homem de princípio e firme nos propósitos de Deus, ou se nós seremos derrotados. Porque no final desse grande conflito, queridos, só vai haver duas classes de pessoas. Aqueles que serão palhas para ser comida de fogo e aqueles que serão troféus para ser usados para a glória de Deus. A que grupo de pessoas você quer pertencer? Eu ainda gostaria de ler isso aqui para você. Quando aqueles que são viciados no uso de chá e café, fumo e ópio ou bebidas alcoólicas são impedidos de satisfazer seu vício, então acha impossível se empenhar com interesse e zelo na adoração a Deus. A graça divina parece impotente para avivar ou espiritualizar suas orações ou seus testemunhos. Esses professos cristãos não devem considerar a fonte de seu prazer. É ele acima? Se a fonte do seu prazer é de cima ou de baixo? Para os que usam estimulantes, tudo parece insípido. Sem o vício predileto, ele compromete as sensibilidades naturais, tanto no corpo como na mente.
e tornam menos suscetível à influência do Espírito Santo. E eu pergunto para você, alguém vai morar no céu sem ser influenciado pelo Espírito Santo? Alguém vai morar no céu sem o Espírito Santo? A Bíblia diz, queridos, que ele é o agente que atua para a nossa salvação. Vocês entendem aqui agora, nesse momento, as atitudes de Daniel? Eu gostaria de dizer para vocês que a Bíblia considera aqueles, queridos, que vivem uma vida de intemperança como pessoas que estão oferecendo a Deus um sacrifício defeituoso, queridos. E foi isso que Daniel determinou firmemente. Durante 10 dias não participar. E ele foi honrado 10 vezes mais com sabedoria, 10 vezes mais com inteligência, com aparência. Sabe o que significa, queridos? Deus hoje quer fazer esse milagre na minha e na tua vida. Sabe o que é que Deus quer operar na minha e na tua vida? Deus quer operar o fruto da santificação. Porque sabe qual é o fruto da temperança? É uma vida de santificação. E sabe o que é uma vida santificada? É uma vida moldada segundo o padrão de Cristo. Será que você gostaria de ter na sua casa jovens como Daniel? Pois, queridos, pague o preço. Pague o preço. Sabe qual é o preço? Fidelidade. E eu gostaria de terminar hoje dizendo algo para você. O céu que para mim e para você hoje é de graça. Custou tudo aquilo que o céu poderia dar. O preço do céu é Jesus. O céu é de graça, mas eu não entro de qualquer jeito. Então será que você não quer hoje colocar no altar de Deus o seu gosto, a sua vontade? Será que existe algum pecado em sua vida? Será que existe algum hábito que você precisa abandonar? Esse é o chamado de Deus para você nesse momento. O Espírito Santo de Deus te conduza, te dê a firmeza que houve em Daniel, que faça de você um homem e uma mulher de princípio. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos faça firmes, Senhor, assim como foi Daniel, que o mesmo Espírito que usou Daniel para ser testemunha, Senhor, naquele reino babilônico, nos use hoje para declarar ao mundo, através de nossa própria vida, que o Senhor está certo e o diabo está errado. É isso que nós oramos ao Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.